Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gente falar sobre foco, como manter a concentração e o foco para que a gente consiga trabalhar ou estudar no meio dessa crise. Vamos começar? Pra gente começar a falar sobre foco, é importante a gente ter em mente que existem 3 ladrões principais que roubam o nosso foco e a nossa atenção. O primeiro ladrão é a pobreza de atenção. Pobreza de atenção, o que é isso? O nosso cérebro, ele é que nem os outros músculos do nosso corpo. Então, uma analogia, né? Quando a gente vai muito na academia e a gente está fortalecendo os nossos músculos, eles vão ficando mais fortes, mais resistentes, eles ficam, a gente sente menos dor e tudo mais. O que isso quer dizer? O nosso cérebro acontece a mesma coisa. Então, quanto mais você exercita o seu cérebro, quanto mais você foca, quanto mais tempo você passa concentrado, quanto mais tempo você exercita que ele tenha atenção plena e foco constantemente, mais facilmente o seu cérebro vai fazer isso. Então, um dos ladrões é essa pobreza de atenção. Às vezes o nosso cérebro não está adaptado a se concentrar. Ele não está com os músculos fortalecidos para isso. Então, a gente precisa, fortalecer. O segundo ladrão é o esgotamento, a exaustão. Gente, nos dias de hoje, na crise que a gente está passando, nessa necessidade de isolamento social, né, nesse medo, nesse anseio, nesse estresse psíquico, muitas vezes físico e psicológico que a gente está vivendo, a gente vai sim estar numa exaustão. Então, se você está se sentindo menos produtivo, com o seu foco caiu, você tem mais dificuldade para trabalhar ou para entrar numa atividade, não se culpe, faz parte dessa situação, faz parte desse momento de crise. Por quê? Porque a gente está mais exausto, a gente está mais esgotado emocionalmente e isso vai prejudicar sim um pouco a nossa produtividade. Tem pessoas que não vão ter problema com isso, tem pessoas que vão conseguir vivenciar esse momento com menos perda de foco, mas outras pessoas vão ter essa exaustão e essa exaustão ela rouba mesmo a nossa energia, porque a gente está canalizando a energia para outro lugar, né? O nosso cérebro está trabalhando em outro lugar, então para focar, para se concentrar fica extremamente difícil. O terceiro ladrão são as distrações. Distrações que, consequentemente, geram a nossa falta de autocontrole. Que distrações são essas? Pode ser você ficar em redes sociais o tempo todo, se distraindo com pequenas coisas, assistindo vídeos. E o que isso tem a ver com a falta de foco, né? Muitas vezes a gente acha que buscar essas distrações vai descansar o nosso cérebro, mas na verdade é o contrário. Ficar em rede social, ficar assistindo vídeo, fazer leitura ou outras coisas acaba estimulando o nosso cérebro. O nosso cérebro está em movimento nesse momento. Por mais que a gente tenha essa falsa sensação de estar descansando, o nosso cérebro não, ele continua trabalhando. E aí com isso, a gente está elevando aquela exaustão que eu falei lá no segundo ladrão. Então a gente não está fazendo o nosso cérebro descansar. E é muito importante que o nosso cérebro descanse. E essas distrações, elas roubam o nosso tempo. Então é importante, né? E como que a gente cuida das distrações? Tem a ver com o autocontrole. Então o autocontrole, ele está sim vinculado com a falta de foco. Então quanto menos autocontrole eu tenho, quanto menos eu consigo dizer não para as coisas ou me organizar, maior é a minha perda de foco. E aí vocês estão se perguntando, tá bom, Paloma, então como que eu faço para exercitar o meu cérebro para ter mais foco, né? E as dicas que eu vou dar aqui, elas funcionam para todos os momentos da vida, não só para momentos de crise. Mas se você está vivenciando essa dificuldade de foco, principalmente por conta do momento de crise, é importante você executar essas atividades, esses exercícios que eu vou passar para vocês todos os dias. O primeiro exercício é meditação. Já faz a meditação logo de manhã, quando você se levanta, separa uns minutinhos ali do seu dia, no início do seu dia, para você ter um dia mais produtivo, um dia mais focado, um dia com uma atenção plena maior, com um foco mais desenvolvido. O que acontece? A meditação, ela ajuda a gente a desenvolver o nosso cérebro. Ela aumenta as nossas sinapses. O que são as sinapses? Sinapses são as nossas conexões neurológicas. Então, tudo que acontece no seu cérebro é por meio de comunicação. É como se fosse uma grande rede elétrica funcionando
funcionando, com vários neurônios se conectando. Então, conforme a gente medita, a gente amplia, a gente fortalece as nossas conexões, a gente fortalece a nossa massa cerebral, como se fosse o músculo do nosso corpo, dos nossos braços, das nossas pernas. Então é importante, a meditação ela ajuda a gente a fortalecer o nosso cérebro. E a gente também trabalha na meditação a atenção plena, de estar presente, né? De olhar para o nosso corpo, estar no aqui e agora. Então é essencial para quem quer trabalhar foco, trabalhar a meditação. Outra dica super legal é fazer exercícios ou caminhada. O exercício e a caminhada, eles nos ajudam naquela parte de exaustão, para deixar o cérebro refletindo, o cérebro descansando. Então, às vezes, não tenho como fazer um exercício, ou se você estiver num ambiente que é pequeno, não tem muito espaço, ou não dá, né? Por exemplo, você está um dia no escritório, então levando essa dica lá para além da crise do isolamento social. Você está no escritório e precisa ter foco, começa a caminhar. Mas uma caminhada livre, com um pensamento livre, deixando fluir, não fica focado num problema ou na solução de alguma coisa. Tenta relaxar e descansar o seu cérebro. Outro exercício que é bem interessante, principalmente para quem quer começar a exercitar o foco e tem muita dificuldade, é você determinar tempos para executar alguma atividade. Então, por exemplo, eu vou ficar focado nessa atividade por 20 minutos, por 30 minutos, por 50 minutos e sempre aumentando. Paloma, 20 minutos é muito. Começa com menos, com 5, com 10, vai no seu tempo. Paloma, entrei no foco e na concentração e quero ficar muito mais tempo do que eu me planejei. Melhor ainda, aproveita. Entende qual que é o seu tempo, entende como que o seu organismo funciona, como que o seu cérebro funciona. Mas você pode ir fazendo essa limitação para te ajudar, que é quase uma obrigação, que é um treino mesmo, né? Começar a treinar a sua mente para fazer isso. E o último exercício para exercitar aí o seu cérebro, que é super simples, mas ao mesmo tempo bem complexo, é fazer nada. Fazer nada? Isso mesmo. Se propõe a passar alguns minutos do seu dia sem fazer nada. Lembra da exaustão e do descanso e tudo mais? Faça nada. Fique relaxado, fique contemplando algo, busque deixar o pensamento livre e relaxe. Entre em contato com você, tá bom? Gente, uma última dica aqui que eu lembrei que é bem interessante. Lá anteriormente eu falei para vocês que a leitura acaba estimulando o nosso cérebro, e estimula mesmo, mas a leitura ela é um ótimo exercício quando a gente quer dar mais musculatura para o nosso cérebro, quando a gente quer exercitar e fortalecer ele. Então ler é um ótimo exercício se você quiser ampliar a sua criatividade, aumentar o seu nível de conexões neurológicas e relaxar, não para exaustão e para o foco, mas se divertir, para elevar nossas emoções positivas também, ainda mais nesse momento de crise, né? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem bem, se cuidem, tchau!